aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder a seguinte pergunta: como estudar gramática para um concurso, ou vestibular, ou qualquer coisa que vocês estejam fazendo, e para a escola, a mesma coisa, mas em específico para concurso e vestibular. Eu vou passar aqui, pessoal, o meu método, a minha maneira de estudar foi a maneira como eu estudei, tá? Eu me apliquei este método e para mim deu certo, eu acredito que dê certo para outras pessoas. Eu vejo as pessoas estudando aí de forma muito desorganizada. Começa lá, depois vem pra cá, começa do final, aí vem pro meio, depois vem pro início. Não, tem uma sequência e uma maneira de estudar, e ela deve ser seguida para se obter aí melhores resultados. Pois bem, falando, claro, em divisões da gramática. Não tem como não falar em divisões da gramática quando eu vou começar a estudar para um concurso ou para um vestibular, galera. A gramática é dividida em partes. E não é à toa que a fonologia está aqui no número 1 e a estilística, né, ou a semântica e a sintaxe estão lá no 3, no 4 e no 5. Tá? Quando eu comecei a estudar, eu não sabia disso. Eu era muito leigo no assunto. E eu peguei uma gramática que começava direto da sintaxe. Comecei lá estudando sujeito, predicado, termos da oração. Digo, meu Deus, para mim foi um terror aquilo. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo que a gramática era dividida em partes e começava da fonologia, depois da morfologia, a sintaxe, como está aqui. E aí eu percebi que realmente, se eu tivesse começado do início, teria sido muito melhor. Pois bem, a gramática é dividida dessa forma e isso vocês têm que ter em mente. A maioria das gramáticas que vocês pegarem aí, vocês vão ver que elas estão divididas dessa forma aqui, com exceção de algumas. Tem uma gramática, como eu falei, essa que eu estudei, a do Platão Savioli, que começava direto da sintaxe. Galera, a fonologia ela é dividida em 3 partes. Tá aqui, ó, o estudo dos fonemas, a acentuação e a ortografia. Se estuda, na maioria das gramáticas, em fonologia. Tá? Essas 3 partes aqui. Pois bem, pessoal, o que vocês vão fazer? E se tratando aí de estudo dos fonemas, que está dentro da fonologia. Eu começo a estudar hoje para concurso. O que eu tenho que fazer? Eu vou começar do início. Então, se a fonologia é a primeira parte, e dentro da fonologia eu tenho o estudo dos fonemas, a primeira coisa que eu vou fazer é estudar o estudo dos fonemas. Claro que daí tem as subdivisões. Porque se dentro da fonologia tem essas 3 partes, dentro do estudo dos fonemas também tem as suas partes, que estão divididas aqui em o que é fonema, vogais e semivogais, encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos e separação de sílabas. Entenderam? A parte que diz respeito ao estudo dos fonemas, tá toda aqui, ó. Esses itens aqui que eu li pra vocês. E aí vocês têm que estudar, claro, um por um. As gramáticas, elas vêm divididinhas ali já, né? Com essa divisão que eu tô falando. Então comecem lá do início. Pois bem, eu vou pegar tudo isso aqui, que está dentro da fonologia, a parte é estudo dos fonemas, e aí eu vou estudar tudo isso aqui, galera, matéria. O que é estudar matéria, dessa parte aqui? Vocês vão reunir material de todas as partes que vocês puderem. Tá? Livros, ou seja, gramáticas. Internet tem muita coisa, mas eu sempre peço que vocês tenham cuidado com o que vocês pegam da internet. Por quê? Porque na internet tem de tudo, tudo que presta e tudo que não presta. Acreditem nas gramáticas. Tá? Ali vocês sabem que está certo. Cuidado com o que tem na internet. Muita gente me manda aí nos vídeos: professor, está errado porque eu vi na internet assim. E é na internet que está errado. Eu me direciono para as gramáticas. Às vezes eu pego alguma coisa da internet quando eu sei que está certo. Eu já vi dicionário da internet, tá, dizendo que é de uma forma e não é. E as pessoas me mandam, às vezes tirando até sarro da minha cara, está errado. E aí fica complicado, né? Então assim, ó, cuidado com o que vocês veem na internet. Eu sugiro que vocês estudem nas gramáticas, tá? Não tem dinheiro para comprar gramática. Tem biblioteca, vai estudar na biblioteca. Tem que dar um jeito. Eu vou reunir aí tudo que eu sei, de matéria, o que eu tenho de matéria, para ler sobre esse assunto. E aí vou lendo, fazendo as minhas anotações, tudo isso aí. É muito difícil vocês reunir tudo o que é fonema.
Vogais, geralmente tá tudo junto nessa parte aqui que diz respeito ao estudo dos fonemas. Vocês vão em estudo dos fonemas, dentro da fonologia, e vão ver que isso aqui tudo tá ali, tá tudo junto. Né? E depois que vocês estudarem tudo isso aqui, nos materiais que vocês reunirem, e é muito importante que vocês reúnam o material, quem está fazendo o concurso, reúna o máximo possível de material que vocês puderem, de matéria que vocês puderem. Cuidado também com o que se compra nas bancas de jornais. Muito cuidado. Tá? Boas fontes são aquelas que eu falei no vídeo anterior. As gramáticas, direto das gramáticas. Tá? Então aí, ó, vocês vão ver aí tudo que tem de matéria. Li tudo sobre matéria, fiz as minhas anotações, colei na testa da avó, colei na testa da mãe, colei na testa da tia as anotações, colei no quarto. Aí cada um tem a sua maneira de estudar. Eu anotava tudo, é assim, é assado, lia tudo sobre o assunto. Esse assunto, é claro. E aí vou fazendo as minhas anotações. Bom, agora já cansei de matéria, já li bastante. O que eu tenho que fazer? Exercitar, galera, sobre esses mesmos assuntos. Como eu falei, vocês talvez não encontrem exercício sobre o que é fonema, vogais, geralmente está tudo junto, né? Mas depois que eu estudei bastante matéria, fiz tudo que eu tinha que fazer, enjoei, agora eu acho que dá para ir para os exercícios. Aí eu vou fazer os testes, vou fazer os exercícios ali, tá? E aí o que vai acontecer? Tá? O processo é esse aqui, primeiro matéria, depois exercícios. Quando eu chegar nos exercícios, depois que eu já enjoei de estudar matéria, eu vou, por exemplo, aí dá para pegar na internet, dar uma olhadinha no gabarito, ter todo cuidado, importante também, sugiro que seja sempre nas gramáticas. Mas daí vocês vão exercitar, pegar todos os exercícios possíveis, por exemplo, de fonologia. Exercícios de fonologia. Vão pegar todos e vão exercitar. Prefiram sempre gramáticas com gabarito, exercícios da internet com gabarito. E aí vocês vão pegar e vão exercitar tudo aquilo. Por exemplo, eu estudei toda a matéria, agora vou fazer 100 exercícios daquilo ali. Resolvi todos eles. Primeiro eu faço todos os exercícios. Eu já tenho a matéria na cabeça, agora eu vou exercitando. Aí eu peguei esses 100 exercícios, né, e percebi, vou lá corrigir, como se fosse uma prova. Eu percebi que eu errei 30 questões das 100 que eu fiz. Bom, se eu errei 30, eu não preciso, de certa forma, dar uma olhada nas outras 70. Vamos deixá-las de lado. Eu vou me ater a essas 30 que eu errei e voltar na matéria e ver por que eu errei essas 30. Por que eu errei isso? Por que eu errei aquilo? E aí vou dar uma olhada e vou fazer como se fosse uma revisão nas 30 que eu errei. Tá? E aí, claro, não precisa mais mexer naquilo ali. Se quiser, mexe, senão, mas é importante que vocês vejam por que vocês erraram aquelas ali. Outra coisa, essas 70 que vocês acertaram, vocês têm que ter certeza que vocês acertaram porque era daquele jeito. Pintou alguma dúvida, você acertou ali uma questão, 2, 3, você acertou 10 questões porque você chutou, você está se enganando, você está enganando a você mesmo. Então, acertei 70, mas eu tenho certeza, eu estou bom nessas 70. Umas aí eu chutei. Problema seu, você está se enganando. Tá? Então, aí errei 30, volto lá para ver por que eu errei essas 30. E aí não se mexe mais naquilo ali. E o que eu faço? Eu vou para o próximo assunto, que é a acentuação, que está dentro da fonologia, e a acentuação também tem as suas divisões. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, a acentuação dos monossílabos tônicos, vai vendo todos eles. E faz a mesma coisa, reúne tudo que tem de matéria sobre acentuação, tudo que você puder, estuda, lê, faz as suas anotações, se informa, vê vídeos sobre isso, tem uns aí na internet do professor, exercícios depois de tudo isso. Matéria, vai exercitar 100 questões de acentuação. Errei 10. Opa, que bom, errei pouco, vou ver por que eu errei essas 10. E aí o que faz? Pronto, vai para a ortografia. O processo é este. O professor não está me falando nenhuma novidade. Por incrível que pareça, de certa forma estou, porque tem gente que não sabe como é que funciona. Muita gente me pergunta na internet, professor, por onde eu começo? Por onde eu começo? Tem um vídeo já falando disso. Mas agora o processo, qual é o processo? O processo é esse, matéria e exercício. Matéria e exercício. Exercitou, errou, volta lá para ver por que errou. Isso é muito importante, tá? Daí vai para a ortografia. Lá no final, galera, eu estudei tudo de fonologia. Estudo dos fonemas, acentuação e ortografia. Vocês podem pegar e colocar exercícios de fonologia, acentuação e ortografia.
Se vocês jogarem na internet ali, de repente tem exercício de fonologia, vai aparecer muito misturado. Vai aparecer acentuação, vai aparecer ortografia. Às vezes é muito separado, né? Você joga ortografia, aparece só ortografia. Joga acentuação, aparece só acentuação. Mas em geral, como a fonologia, né, ela é dividida em estudo dos fonemas, acentuação e ortografia, às vezes vem exercício de acentuação. Mas enfim, eu parei já, eu terminei uma parte, a parte de fonologia eu já estudei. Aí eu vou fazer o seguinte, vou exercitar, tudo misturado, sobre fonologia, acentuação e ortografia. Já vou fazer. Por que eu errei? Errei tantos, fiz 50 exercícios. Errei 10, vou lá ver por que eu errei 10. Pronto, aí depois, chega uma hora que enjoa também, né? Meu Deus, não tem mais nada. Tu vai perceber que não tem mais nada pra ver daquilo ali. Que é aquilo ali, pronto, uma hora começa a enjoar. Aí, o que vai acontecer? Eu vou para o próximo assunto, galera, que é a morfologia. Mas eu já tô craque na fonologia. Aí eu vou para a morfologia, que é dividida em estrutura e formação das palavras, classes gramaticais, que é dividida em classificação e emprego das palavras. Dá pano pra manga, porque dentro da estrutura da formação das palavras tem os seus assuntos, classes gramaticais a mesma coisa, tem os seus assuntos. Mas eu já fui para a morfologia. E depois, claro, eu vou seguindo a gramática. Terminou a morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Mas é muito importante esse processo de matéria e exercícios. Matéria e exercícios, tá? E aí, exercitar, ver por que errou. Esse processo é super importante. Lá no final, né? Nas escolas e nos cursos que vocês vão fazer aí, se estuda tudo junto, né? Eu acho muito legal esse processo de lá no final estudar redação e interpretação de texto, mas vocês podem estudar paralelamente ao que vocês estão estudando, porque é muito difícil, né, de vocês pegarem lá. Esse processo todo de revisar toda a gramática, que deve ser feito, ele leva 1 ano, dependendo do tempo que vocês têm, estudando pelo menos 2 vezes por semana, né? Ele leva 1 ano. Se você se disciplinar e estudar 2 vezes por semana. O ideal é que você estude todo dia, né? Mas aí eu sei que as pessoas também não têm tempo. Por que eu digo que isso aqui deve ser um estudo para o final? Porque é muito complicado, você vai dar aula de redação para a criatura, vai falar em coerência e coesão, e a criatura não sabe classificar as palavras, não sabe o que é um pronome. Para dar aula de coerência e coesão, você tem que saber o que é, para você aprender o que é coerência e coesão, você tem que saber o que é pronome, o que é advérbio, o que é verbo, o que é... E daí você não sabe, aí a coerência e coesão faz parte da redação, e aí você fica boiando, né? Você tem que saber, por exemplo, nas aulas de redação, o que é uma oração reduzida. E oração reduzida a gente vê lá na matéria de gramática. Muito da dificuldade da pessoa, né, de escrever aqui na redação, de interpretação de um texto, é porque ela não sabe gramática. Então eu sugiro que a gramática venha em primeiro lugar. Mas nada impede que vocês vão estudando isso aqui paralelamente. Agora, se vocês fizerem essa revisão de gramática durante 1 ano, né, como eu falei aqui para vocês, se disciplinando, estudando pelo menos 2 vezes por semana, ou mais se puder, e revisar uma gramática inteira, né, eu tenho certeza que vocês vão passar no concurso. E aí, claro, dá uma olhada depois em redação e interpretação de texto, porque tem muita coisa também que tem que ver. E eu tenho certeza, a experiência que eu tenho é essa. Eu pego o aluno quando dava aula, né? Na verdade, eu não dou mais aula. Dou aula só aqui na internet. Mas eu pegava o aluno, fazia essa revisão de 1 ano, revisava toda a gramática, com matéria e exercício, como eu falei, né? E aí mostrando para ele. Claro que com o professor é melhor, geralmente é quem pode pagar, né? E não é muito barato pagar um professor particular. Eu estudava sozinho, eu fiquei uma vez 15 dias em cima de uma questão, porque eu não tinha para quem perguntar. Tinha professor da faculdade, mas eu não tinha como chegar a professora daqui, ela me dava aula naquele horário. Eu também não ia explorar a professora, a gente não tinha acesso. Mas enfim, eu estudava sozinho. Eu não tenho professor, vai estudar sozinho, não tem problema estudar sozinho, tá? Mas eu sugiro que isso aqui fique lá pro final. Porque daí tu vai estudar redação, tu vai ver os temas, aí tu já sabe o que significa. Meu Deus, muita gente me escreve, às vezes fala comigo, o professor chorando, ainda ontem um aluno pegou e disse, professor, eu não tenho dinheiro para comprar os DVDs, eu não tenho dinheiro para assinar o canal pago. Galera, meta, disciplina e perseverança, tá? Isso aqui, qualquer aluno que vai fazer concurso, vai fazer vestibular e quer passar principalmente num concurso, que é o sonho das pessoas, ou ela tem meta, disciplina e perseverança, ou ela não chega a lugar algum. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a me munir de material.
para fazer esse processo que eu falei para vocês, estudar matéria para depois ir para os exercícios. E eu tinha 10 gramáticas em casa. Ai, 10 gramáticas são caras. São caras. Mas eu não era rico, eu não tinha dinheiro para comprar essas gramáticas. Né? Como é que eu vou dizer? Eu não roubei. Eu tinha dinheiro, mas o que eu fazia? Eu ganhava pouco, mas eu priorizei comprar livros, galera. Cuidado com isso. Tenham muito cuidado. No início eu sentia muita pena dessas pessoas que diziam, professor, eu não tenho dinheiro para comprar isso, começa a chorar. A gente fica com pena. Quando você diz para um professor lá na sala de aula, professor, eu não tenho tempo para fazer isso, porque eu não sei o quê, porque minha mãe está doente, porque... Pessoal, a gente fica com pena da pessoa, com certeza o professor fica, ele vai dizer, mas por mais pena que uma pessoa fique de você porque você não tem tempo, você não tem dinheiro para estudar, tá? Por mais pena que uma pessoa fique, não vai adiantar nada. Quem é que tem que se coçar? É você mesma, criatura. Não adianta você querer falar isso sobre as pessoas, é uma coisa que não adianta muito, né? Por que eu coloquei aqui meta? O que é a meta? Meta é uma coisa que você coloca lá no final, tá? E você estabelece, eu quero chegar lá. E nada vai... Claro, também não é nada, não vai, doa quem doer, não é assim que funciona, né? Eu, claro, com os meus princípios, também não vou puxar o tapete dos outros, dormir com a pessoa certa, é complicado. Eu tenho que ter a minha meta e nada vai me impedir. Não deu esse ano? Para, mas no ano que vem continua. Pessoal, eu fiquei 10 anos sem estudar, tá? E voltei depois de 10 anos. E eu tentei 5 vezes. Primeira, segunda, terceira, quarta. Eu ia, me matriculava e chegava por um motivo ou outro de trabalho, disso, daquilo. Eu não conseguia. Na quinta vez foi. E foi. E aí me formei e eu estou aqui hoje, né? Então é assim que eu estou aqui hoje sabendo o que eu sei. Eu não vou falar da questão financeira, não vou falar... Não, graças a Deus está tudo bem. Mas sabendo o que eu sei. Por que eu estou aqui hoje sabendo o que eu sei, ensinando, dando aula? Porque eu, primeiro, perseverei e eu tive uma meta. Eu queria estudar e eu me disciplinei. O que é se disciplinar? Eu estudava todo dia. Todo dia eu estabeleci que eu deveria estudar em vez de ver novela, em vez de ver futebol, eu estabeleci aquilo. E estudava também nos finais de semana. Tá? A meta você estabelece, ela está lá e sabe, você vai atrás dela e aí você tem que se disciplinar, tem que perseverar. Se você não estabelecer uma meta, não adianta. É como eu falei para vocês, eu escutava muito isso em sala de aula. O aluno chegava lá para mim, né? Professor, é que hoje eu não consegui porque eu saí do trabalho tal hora. O outro chegava e dizia, professor, eu não consegui porque eu estou com um caso de doença na família. Professor... E aí vinha aquele lá que chegava e fazia tudo, não falava nada. Galera, é que nem eu falei, ninguém vai ficar com pena de vocês, o mundo não para por vocês. Prestem atenção nisso, quer passar, estabeleça uma meta e vá atrás. Tá? Eu não estou sendo aqui insensível, eu estou sendo realista. Tá? Pare com esse papo de arrumar desculpas, né, para isso ou para aquilo. Vocês devem se disciplinar, vocês devem ter uma meta e vocês devem ter perseverança para conseguir aquilo que vocês querem. Muitos alunos dizem assim, professor, eu estudo e não aprendo. O processo, às vezes, é um pouco mais lento para algumas pessoas. Algumas pessoas têm mais facilidade com matemática, outras mais facilidade com português, vice-versa, e é assim que funciona. Às vezes tu estuda e não, parece que não aprende, mas se aprende sim, a gente sempre aprende aquilo que a gente está estudando. Alguma coisa a gente sempre aprende. Então, cuidado, pessoal, muito cuidado, né, com essa coisa de achar que não pode, por isso ou por aquilo, tá? O ideal é sempre estabelecer uma meta, estabelecer aí, se disciplinar e perseverar que vocês com certeza vão conseguir, tá ok, pessoal?